A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, edição 83. Autor da revista, o pastor Alonso Colares. Título do quarto trimestre de 2024, a centralidade de Cristo. Estamos na lição 10. O título da lição é A Firme Confissão da Esperança. O texto base é Hebreus 10, 19, 25. E estaremos fazendo a leitura do texto e logo após fazendo a oração de agradecimento e também do estudo, né? O texto base. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, tendo magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem dúvida, mantemo-nos inabalável a confiança da nossa esperança. Portanto, quem fez a promessa é fiel. Consideremos uns aos outros para que encorajamos a manifestação do amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vês que o dia está se aproximando, né? Então, são várias recomendações aqui que nós sempre tenhamos em congregar como igreja, né? E mantendo sempre firme a nossa posição diante de Deus, né? O objetivo do estudo é despertar a compreensão de que a fé é fundamental para agradar a Deus, relembrando os exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento que pela fé venceram, alcançaram as promessas e viveram experiências extraordinárias, mesmo diante das adversidades, diante dos problemas e lutas cotidianas, né? Estaremos orando agora, irmãos, ao Senhor, agradecendo a Deus por cada um dos irmãos aí do outro lado e pelo estudo, pelas nossas vidas, para que o Senhor nos abençoe. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual confessamos nossos pecados, pela qual, Senhor, viemos a Te adorar. Que o Senhor possa estar abençoando este trabalho, este vídeo, que o Senhor possa estar edificando vidas, que o Senhor possa estar, assim, a cada dia nos preenchendo no conhecimento, na graça, na virtude do Espírito Santo. É o que eu te agradeço, em nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando o estudo, irmãos, na lição anterior refletimos que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, né? Então Jesus é o sumo sacerdote, que revela o Pai e que por ele que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, através de Jesus que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Hoje refletiremos sobre os efeitos benefícios da salvação, como um testemunho vivo da marca de Cristo na vida de todo aquele que crê, de todos nós, né? Assim, a redenção em Cristo produz efeitos visíveis na vida do salvo. Então, é através desse testemunho, né, que nós professamos que a nossa redenção em Cristo, ele tem um efeito mais visível para as pessoas. Primeiro ponto aqui, irmão, dessa lição, um sacrifício de um coração sincero, né? Nas últimas lições refletimos sobre a obra de Cristo em nosso lugar
e o seu ofício de sacerdote eterno. Então, Cristo é um sacerdote eterno, porque ele não tem fim, né? Que se entregou a si mesmo derramando seu sangue pelos nossos pecados. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há sacrifício, né? Morreu e ressuscitou e voltou para o céu. Então Cristo está no céu, intercedendo. E de lá governa o mundo e intercede por nós. Do trono da graça dele, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, né, é o nosso intercessor. Isto é, um breve resumo daquilo que refletimos. Não bastante, a partir do capítulo 10 da carta aos Hebreus, o autor passa a refletir sobre os benefícios e efeitos da obra de Cristo no coração daquele que crê. Então, aqui nesse capítulo 10, né, da carta de Hebreus, deixa eu abrir aqui rapidinho, né, que eu li aqui na Bíblia eletrônica, no tablet, né. Então, ele fala da situação, né, do que nós éramos, né, na verdade. E agora, Cristo, ele tendo, pôs irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então agora nós temos essa ousadia, temos a liberdade de entrar lá onde Cristo está para assim clamar, né, pedir misericórdia, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. E pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Rasgou o véu de alto a baixo, né? Como foi mencionado anteriormente, podemos observar uma grande diferença entre a existência cristã e as religiões em geral. A principal delas é a mudança de mente. O salvo em Cristo é alguém que se tornou diferente daquele que era antes da sua salvação. Então, irmão, quando o crente, um cristão, ele se torna um cristão, há uma mudança de direção de mente e começa a buscar fazer coisas que agradam a Deus, né? Assim, não existe experiência cristã que não implique em mudança radical de um sistema de valores mundanos para valores eternos, né? Então, a pessoa que vive os valores mundanos, eles são perecíveis, né? Vai ter um fim essa vida deles, porque não vai ter uma vida eterna. Isto acontece porque o salvo está livre do poder do pecado, né? Como bem afirmou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 20, aos Romanos, capítulo 6, vou anotar aqui, né? Capítulo 6, verso 22. E nós vamos ler esse versículo agora, né? Romanos 6. Vamos esmiuçar a palavra, né, irmão? Falar em palavra, irmãos, domingo que vem é o segundo domingo de dezembro e todos nós batista, né, comemoramos o dia da Bíblia, né? E nós aqui na nossa cidade de Cabo Frio aqui, na terceira igreja, juntamente com a igreja do bairro Manuel Corrêa, um outro bairro que tem aqui, nós estaremos fazendo uma passeata evangelística no dia da Bíblia, né? Os irmãos orem nesse sentido, para que Deus possa estar falando aos corações, né? E não vai ser só uma passeata, vai ser uma passeata evangelística, né? Despertando para a necessidade da palavra de Deus aos corações. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, né? Então, somos libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendo o fruto para a santificação, né?
e, por fim, a vida eterna. Então, essa é a promessa, né? Vida eterna. Isso acontece porque o salvo está livre do poder do pecado. Como bem afirmou o apóstolo Paulo em sua carta, Romanos 6, verso 22, é o que nós lemos, em que sustenta que nós, os salvos em Cristo, somos libertos do pecado, transformados em servos de Deus e temos fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Justamente sobre essa nova mente e o novo coração que o autor à carta dos Hebreus conclui o grande argumento da sua carta, segundo o qual Cristo, sumo sacerdote perfeito, sacrifício perfeito, concluiu sua obra e voltou para o céu. Então, Cristo é o sacrifício perfeito, o servo perfeito, o sacerdote perfeito que nos aperfeiçoou para sermos salvos, né? Nós, enquanto aqui estamos, somos livres do poder do pecado e desfrutamos da presença do Espírito Santo, né? Aguardando a volta do nosso Salvador. Porque a promessa que ele iria para o Pai, mas voltaria para nós, para nos levar para o Pai, né? Ele sustenta essa importante verdade com um simples, porém poderoso argumento. No passado, o sacerdote tinha de oferecer sacrifício continuamente pelo povo e cada novo sacrifício. Então, o sacerdote mosaico, né, de Moisés, da lei de mosaica, né, eles fazia todo ano o sacrifício contínuo, porque eles não eram um sacrifício perfeito, estava esperando a perfeição, até que a plenitude dos tempos, né, o tempo que Cristo veio, aí sim ele morreu de uma vez por toda com o sacrifício perfeito, né? Havia a lembrança declarada de que o pecado ainda tinha poder sobre os corações e mentes das pessoas. Cada sacrifício de um animal, portanto, era um símbolo de frustração de que ninguém poderia ter esperança de salvação. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, Jesus, né, o nosso Deus, está assentado à direita do trono de Deus, né? Vamos ler aqui. Hebreus 10, 18, né? Vamos aqui, 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se ouviu a voz dele, e suas palavras até os confins do mundo. Perdão, irmão, é Hebreus. Esse versículo não, Hebreus. Estou perto. Ora, isso mesmo? Deixa eu observar aqui. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado, né? Então, Cristo fez uma obra só, né? E não há mais pecado, né? Isso, pois, é importante aqui fazermos uma reflexão importante. Devemos ter cuidado para não carregar em nossa mente uma culpa pela qual já pedimos perdão a Deus. O sacrifício de Cristo já tornou possível o perdão aos nossos pecados, né? Muitas vezes, pessoas carregam culpas por anos sem se darem conta de que em Cristo somos perdoados por Deus. Não devemos, portanto, deixar a culpa do pecado nos dominar. Então, Cristo nos perdoou para sempre, né? Aqueles que aceitam e permanecem no caminho de Cristo, né? A firme confissão. Segundo ponto, né? Nós falamos, primeiro ponto, sacrifício de um coração sincero. Agora, a firme confissão. Ao contrário de viver sobre a culpa, pois fomos perdoados por Deus por uma vez para sempre. O autor da carta dos Hebreus nos encoraja a nos aproximarmos de Deus com ousadia, pois pelo sangue de Cristo abriu-se um novo e vivo caminho que nos leva ao verdadeiro santuário onde Deus está, né? Então,
somos verdadeiros adoradores e adoramos ao Pai em Espírito e em verdade quando nós estamos em Cristo, né? Que Ele faz com que nós o adoramos a Deus em Espírito e em verdade. É Ele que abre o nosso acesso ao trono da graça, porque Cristo nos levou a esse novo e vivo caminho, um caminho correto, né? Aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, né? E o corpo lavado com água pura. Aguardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então Deus fez essa promessa que nos guardaria até o fim. Vamos ler aqui Hebreus 10, 22, 23, né? Acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E retenhamos firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então Deus nos prometeu nos reservar, né, a salvação para morar com Ele para sempre. Esse é um dos motivos que impulsionou, inspirado por Deus, o autor a escrever a carta aos Hebreus. Então o autor sempre encorajando, né, a nós a chegarmos mais a Deus. E os nossos irmãos estavam abatidos por causa da perseguição infringidas pelos seus próprios parentes. Muitos estavam esfriando e desistindo da fé. Esse foi um meio pelo qual o autor da carta aos Hebreus estava incentivando aos crentes daquela época permanecerem firmes, que vale para nós também, quando muitos de nós, né, perdemos a fé por apostasia, né, por estar frio na fé. O autor da carta recorrente exorta os irmãos sobre os perigos do esfriamento e abandono da fé. Né? Muitos abandonam a fé, inclusive indicando que quem assim o faz é provável de que nunca tenha experimentado a graça e o amor de Deus em Cristo. Assim os irmãos são encorajados a não perderem a confiança, porque ela tem grande recompensa. Então, o crente, ele sempre vai ter a recompensa, né, por vencer, por permanecer fiel, né, por permanecer na posição que Deus chamou. Então, é o 36, né? Vamos ler aqui o 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual é a promessa? A promessa da vida eterna, né? De permanecer sempre com Ele. À luz dessa importante verdade, o autor da carta dos Hebreus menciona outra importante afirmação sobre o modo de vida da nova aliança, citando as palavras do Senhor por meio do profeta Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Então nós sabemos que o justo, aqueles que creem em Deus, vão viver da fé. A fé que transporta os montes, a fé que nos move a permanecermos fiéis em Deus. Abacuque 2,4. Esse justo não seria aquele que confia em sua própria justiça, mas que pela fé confia na justiça de Deus e que em Cristo nos torna justificados. Então em Cristo nós somos justificados porque cremos no justo, em Jesus. Ora, é a fé em Cristo e a confiança firme da nossa esperança. Através dessa esperança que podemos vencer os medos e frustrações. Então, a esperança nos dá confiança, né? E podemos vencer os medos e frustrações da vida. Sobretudo, é somente pela fé em Cristo que podemos vencer a culpa do pecado. Através da fé em Cristo que podemos ter paz na alma, né? Quantas pessoas sem paz, né? Porque não confia naquele que prometeu. Não tem fé naquele que morreu na cruz, né? Cristo que podemos ter paz na alma, libertação das angústias e convicção de que o mal terá fim e de que a vida vencerá a morte, né? É somente pela fé em Jesus que podemos ter a convicção de que, ao final da vida neste mundo, teremos a nossa recompensa no céu. Essa é, sem dúvida,
a firme confissão da nossa esperança. Então, sabemos que dependemos de Cristo, em Cristo somos mais do que vencedores, né? E há uma promessa para todos nós, a promessa de morarmos eternamente com o nosso Deus. E nunca mais termos dificuldade, né? Tormentos, nem medos, pavores, nada dessas coisas pode afligir, porque estaremos seguros para sempre com Cristo, né? Primeiro, sacrifício de um coração sincero, a firme confissão e agora a importância de congregar. Aqui, irmãos, é importante que hoje muitas pessoas falam que não precisa de igreja, que não precisa de congregar, não precisa estar junto, mas a Bíblia nos ensina diferente. Quem crê na palavra de Deus não deve só crer em uma parte, né? Tem que crer na Bíblia toda, porque toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Se toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, porque muitos deixam de congregar? Porque muitos falam que congregar não é importante. Então, aqui, o autor dessa carta, ele diz que nós, no versículo 25 da carta aos Hebreus, né? Ele diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, né? Ele diz assim: não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns. Então, muitos já naquela época já estavam assim, deixando de congregar, deixando de estar junto, ter comunhão com os irmãos. E isso não é bom. Não é bom porque a igreja é um corpo, né? Nós somos vários membros que faz parte de um corpo. E quem é a cabeça desse corpo, a mente pensante, não é o pastor da igreja, mas sim o nosso próprio Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso aí, não deixando a nossa congregação, como costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. Então devemos admoestar, ensinar, trazer isso à tona para que as pessoas tomem conhecimento que é bom você pode ser crente em casa? Pode, mas se você não tem problemas de saúde, por que não congregar com os irmãos, né? Por que não ter comunhão com outros, né? Tanto mais quanto vedes que você vai aproximando aquele dia, né? Então aqui, não obstante, é importante observar que o autor da carta dos Hebreus escreve ainda no verso 25, capítulo 10, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmão? O dia da volta de Cristo, né? O dia que todas as coisas encerrarão ali, praticamente, né? Quando a cabeça da serpente já for esmagada para sempre, né? Percebemos aqui a importância de vivermos a fé em Cristo, junto com os nossos irmãos na igreja. Então é importante você ter comunhão com o seu pastor, com seus irmãos em Cristo, porque nós ajudamos mutuamente uns aos outros, né? A permanecermos fiéis. Não é com benefícios assim, né, materiais, mas é o benefício espiritual, que você ajuda ao irmão fortalecer, a ter coragem, a caminhada espiritual. O sentimento de pertencimento ao povo de Deus é fundamental para que tenham uma confiança da esperança firme em nossos corações, né? Então você que está sem igreja, tem essa ideia que não precisa ter comunhão com os irmãos, que é o sistema religioso, irmão, a Bíblia que nos mostra todas essas coisas, né? Eu fico sempre com a palavra do apóstolo Paulo quando surge algumas questões, né, que venha trazer contendas, né, que venha trazer discussões. O apóstolo Paulo diz assim: nós não temos esse costume e nem as igrejas de Deus, né? Então as igrejas de Deus, ele crê na palavra de Deus, crê na Bíblia, tem a Bíblia como prática e regra de fé. Então devemos ter isso em mente, né?
que a Bíblia é inspirada por Deus. O autor já mostrara que podemos confiadamente nos aproximar de Deus, pois tivemos, além de outras coisas, o corpo lavado com água purificada. Então, irmão, o corpo de Cristo já foi purificado, né? Sendo uma alusão clara ao batismo como sinal de arrependimento, iniciando assim a vida na comunidade cristã. O batismo é um sepultamento do velho homem em uma nova criatura, né? Sendo lavado em água limpa, né? Desse modo, a igreja é um sinal visível do reino de Deus para fortalecimento do seu povo enquanto vivendo aqui neste mundo. A igreja, ela tem esse sentido, né? De ser um lugar de pessoas que adoram a Deus, né? O Deus vivo. Na igreja expressamos a nossa fé, como aqueles que compartilham conosco das mesmas promessas. Na igreja fortalecemos uns aos outros e exortamos, viu? Nós fortalecemos e exortamos aqueles que estão enfraquecidos a se recuperarem. Na igreja adoramos o Senhor juntos, participando do mesmo pão. Na igreja sofremos juntos dificuldades, tristezas dos nossos irmãos. E por fim é na igreja que compartilhamos da mesma esperança, pois temos um Salvador, né? Jesus, né? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Portanto, não deixemos a nossa congregação como fazem alguns que enfraquecem na fé. Então, quando a pessoa começa a se enfraquecer, começa a ver vários problemas dentro da igreja e começa a deixar de congregar, né, irmão? Mas igreja não é lugar perfeito, mas é um lugar de recuperação, um lugar de ajuda mútua, um lugar de que podemos ter várias dificuldades, mas também temos ali conforto espiritual, porque o Espírito Santo que move aquela igreja. Antes, sejamos todos unidos, compartilhando a mensagem da salvação, trabalhando firmes até a volta do Senhor. A igreja tem esse objetivo, anunciar que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e ninguém pode impedir que Jesus vai voltar. Você pode até não acreditar que Jesus não vai voltar. Você pode até acreditar que Jesus nunca veio. Mas com certeza você um dia verá o que venceu a morte na cruz e que foi transpassado pela a lança, né? E foi testemunho. Aquele centurião que viu Cristo dando seu último suspiro, ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Você pode até não acreditar, mas Jesus há de voltar. E quando ele voltar, não sabemos como será a sua recepção para você e para mim. Mas quero crer que Jesus já separou um povo para morar com ele no céu. Isso posto, é importante indagar aqui sobre como os que viveram sob a antiga aliança foram aprovados por Deus, visto que a antiga aliança não era suficiente para trazer a liberdade da culpa por conta do pecado. Nós falamos sobre a antiga aliança, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então, irmãos, nós vemos que Cristo completou a obra através da nova aliança, né? E ele mesmo disse: esse é o novo sangue, uma nova aliança que faz um pacto novamente com a humanidade, né? A antiga aliança foi aprovada por Deus, visto que a antiga aliança não era suficiente para trazer a liberdade da culpa por conta do pecado. Mas ainda como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, entre os outros que viveram muitos antes da aliança estabelecida por Deus ao seu povo por meio de Moisés, conseguiram ser aprovados por Deus, né? Eles conseguiram pela fé, né? A fé em Deus. O autor da carta introduz sutilmente essa importante questão aqui no capítulo 10, que seguirá para um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Sobre ele refletiremos
na próxima lição. Então, irmãos, nós sabemos que o justo viverá da fé. E a fé é que move todo um sentimento através de crer em Deus ou rejeitar Deus. Que tenhamos fé, uma fé inabalável, crendo no poder de Deus, na esperança que Ele nos fez de um dia voltar e nós morarmos para sempre com Cristo. Quero deixar aqui três perguntinhas para pensar e agir, né? E já chamando para o próximo estudo que fala sobre o capítulo, né, que nos seguirá, o capítulo 11. Como o autor diz aqui da carta, do estudo, é um dos mais belos, né? Na verdade, irmão, ele vai falar aqui do capítulo 11, né, sobre fé, né? Sobre a fé. Então, irmãos, vamos aqui. Primeiro, vivemos uma geração angustiada. Como você tem compartilhado a liberdade em Cristo para essas pessoas? Como você tem compartilhado? Eu e você, né? O justo viverá pela fé. Qual o sentido dessa frase para você em seu dia a dia? Tem vivido pela fé? Queremos crer que nós chegamos até aqui somente pela fé em Cristo, né? Qual tem sido a sua contribuição para o fortalecimento dos seus irmãos na fé? Você tem sido um instrumento de Deus para com seus irmãos? Na verdade, irmão, nós temos vários meios de fortalecer, né? Um deles é orando, pedindo oração e orando também e intercedendo pelos irmãos. Pregando a palavra, ensinando a palavra e a nosso exemplo maior, que é o testemunho pessoal de cada crente em Jesus, né? E meu amigo, meu irmão, chegamos mais ao final de um estudo, né, que fala sobre a firme confissão da esperança, né? A confissão de uma vida eterna, que temos de esperar em Cristo, né? E quero aqui nesse momento estar orando por você e por mim também, né? Orando ao Senhor para que dê-nos sempre sabedoria e entendimento na palavra, para que essa mensagem, esse estudo alcance até você. Que você possa meditar sempre na palavra de Deus. Lembrando, né? Domingo que vem, dia 8, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Estaremos nas ruas, anunciando que só Jesus Cristo é a esperança, né? Só Jesus Cristo transforma. Inclusive, nós estaremos com aquela camisa da Junta de Missões, né? Só Jesus transforma. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, soberano Deus, obrigado pelo mais um momento de adoração, momento de estudo, que o Senhor possa estar abençoando esse estudo da Escola Bíblica Dominical, através da revista Palavra e Vida. Obrigado pelos irmãos, que esse estudo possa servir de fortalecimento, para que as pessoas possam buscar Deus, que não deixe de congregar, deixe de buscar a sua igreja, aos amados irmãos, a comunhão, o fortalecimento na fé, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os inscritos do nosso canal, que a cada dia o Senhor tem fortalecido mais e mais a cada um deles, que eles cresçam no conhecimento, na virtude do Espírito Santo. E, Senhor, aquilo que nós não conseguimos transmitir, que o Espírito Santo fale ao melhor ao coração de cada um deles. Que Tu ensine, Senhor, as Tuas santas e belíssimas palavras, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus único e verdadeiro, que o Senhor possa estar atuando na vida deles, abençoando, derramando as poderosas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, ó Deus, nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo, né? No estudo da revista Palavra e Vida. E se você tem gostado do nosso estudo,
Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.